Olá, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu coração. Eu sou seu irmão Cleito Fonseca e hoje nós iremos estudar, continuar trabalhando os temas que nós vemos desenvolvendo dentro do nosso curso básico de teologia. E hoje é a quarta aula do módulo 02. E nesta aula nós iremos trabalhar um assunto muito importante, que é a imutabilidade de Deus. Na aula passada, nós trabalhamos acerca da eternidade, e nesta aula de hoje, nós vamos desenvolver a imutabilidade de Deus, né, acerca deste assunto, melhor falando. Então, nós, sem muita perca de tempo, para nós podermos ter um tempo legal e desenvolver bem, hoje nós vamos tratar deste assunto que é muito importante, que é a imutabilidade de Deus. Bom, meus irmãos, falando acerca da imutabilidade de Deus, eu acho que é de suma importância nós já irmos ao texto bíblico que nós iremos desenvolver nesta aula, que é o texto que está em Malaquias capítulo 3 e versículo de número 6. Eu vou acompanhar aqui na minha outra tela, e se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade. Malaquias 3 e o verso 6 diz assim: Em verdade, eu, Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Bom, percebemos aqui que o texto ele já começa falando que o nosso Deus não é um Deus que muda, é um Deus que permanece o mesmo, né? Um Deus que sempre permanece da mesma forma do princípio. Mas antes de eu entrar propriamente para nós analisarmos esse texto, eu quero que você pense um pouco comigo e faça um exercício de memória nesse momento. E eu gostaria que você pensasse em alguém, alguém que você considerava absolutamente confiável ali na sua infância, quando você ainda era uma criança, por exemplo, o seu pai, a mãe, um avô, e que com o passar dos anos você percebeu que essa pessoa mudou, né? Essa pessoa mudou o seu temperamento, essa pessoa mudou a sua convicção, essa pessoa mudou talvez o seu afeto. E assim nós percebemos que as pessoas foram mudando e até mesmo se afastando ou se tornando irreconhecível, né? Quantas pessoas hoje que você já não reconhece mais ela? Era uma coisa e agora já não é mais. Bom, quase todos nós carregamos em algum lugar da nossa memória essa pequena ferida, a percepção de que as coisas daquilo a qual nós confiava, no final, já não eram tão firmes assim, ou já não são, né, o que antigamente. É verdade. Nós vivemos cercados de instabilidades. As instituições a quem confiamos, muitas vezes, também sofrem essas alterações. As pessoas que amamos, né, elas mudam. E muitas vezes não é só uma mudança de comportamento, né? As pessoas acabam por envelhecer, adoecem, cometem erros e se transformam com o tempo. Isso é um grande fato. O próprio corpo que hoje nos sustenta, esse corpo que nós temos, que nos sustenta, um dia acabará por se enfraquecer. Então, se nós formos honestos e pararmos para pensar um pouco, essa talvez seja uma das grandes angústias silenciosas que a alma humana carrega. A busca por um ponto fixo, porém dentro de um mundo que gira sem parar, está em constante mudança, não é permanente. Agora, se nós fôssemos basear a nossa vida nisso, é verdade que nós nos entristeceríamos bastante. Porém, as Escrituras Sagradas respondem a essa angústia não com uma filosofia de consolo, mas com uma revelação a respeito do próprio caráter de Deus. Exatamente o tema que nós vamos estudar hoje,
com muita profundidade, reverência e com muito temor que esse tema traz para nós, que é a doutrina da imutabilidade divina. A verdade bíblica de que Deus não muda. Bom, não em seu ser, não em seu propósito, não em seu caráter e muito menos em sua promessa. Este não é um assunto apenas de curiosidade acadêmica, distante da vida real. Muito pelo contrário, poucas doutrinas tocam tão diretamente a segurança da fé cristã, a confiabilidade das promessas de Deus e a instabilidade das nossas próprias identidades diante dele. Se Deus muda, nada que ele prometeu está de fato garantido. Se Deus muda, a salvação, por exemplo, que hoje nós possuímos, poderia, em tese, ser retirada amanhã. Mas, se Deus é imutável, como as Escrituras testificam e reiteram muitas vezes, então tudo que ele é para o seu povo, ele continuará sendo. E isso nós podemos afirmar sem sombra de variação eternamente. Então, falarmos da imutabilidade, nós estamos falando de uma doutrina importante. Por que importante? Porque essa doutrina traz esperança, né? Ela traz conforto para o nosso coração. Ela traz confiabilidade. Então, é muito importante que nós façamos uma análise dessa doutrina da imutabilidade de Deus, que é muito importante. Nós lemos em Malaquias 3, no capítulo 3 e o versículo 6, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós iremos trabalhar alguns textos ao longo da nossa aula hoje. Trabalharemos também Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, dito e não cumprirá? Ou terá falado e não realizará, e não cumprirá, né? Melhor. Bom, nós iremos trabalhar também os Salmos 102, versículo 25, ou aliás, o verso 25 e 27, que diz: Tu, ó Deus, desde o princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupas, envelhecerão, como um vestido, mas tu os mudarás, e mudar-se-ão, mas tu és o mesmo, os teus anos não terá fim. Também iremos analisar Tiago, capítulo 1 e versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem variação de dúvida, ou sombra de variação. Bom, guardem esses 4 textos que nós acabamos de falar, né, porque nós iremos trabalhá-los. Vamos voltar a cada um deles com uma determinada atenção ao longo dessa aula, porque eles continuam sendo um fundamento inegociável sobre o qual toda a doutrina da imutabilidade está edificada. Tá? Então é muito importante, nós vamos trabalhar esse texto. Eu peço a Deus que ao longo da nossa aula nos ajude a analisar e a pensar acerca destes textos, tá bom? Que nós iremos trabalhar ao longo da nossa aula. Bom, como nós falamos, essa é uma grande angústia da alma humana, né? É não saber se tudo dará certo amanhã, porque as coisas mudam, elas são variáveis. Mas as Escrituras nos trazem essa esperança, um Deus que não muda, um Deus que permanece o mesmo. Para que nós possamos entender o que a doutrina da imutabilidade, né, e como ela é importante, como ela ocupa um lugar tão central dentro da teologia própria, ou para se expressar melhor a doutrina de Deus em si mesmo, precisamos primeiro situar o contexto em que essa doutrina ela aparece.
Bom, como lemos com vocês, e aí está no nosso slide, Malaquias, capítulo de número 3, e o versículo de número 6, diz que o Senhor não muda, por isso os filhos de Jacó, eles não são consumidos, porque no nosso Deus não há mudança, ele permanece o mesmo. Quando nós olhamos para textos como este de Malaquias, é importante entender o seu contexto. Aonde Malaquias está profetizando? O que ele está dizendo? Malaquias profetiza no período pós-exílico, provavelmente ali entre os anos 460 a 430 a.C., quando o povo de Israel já havia retornado do cativeiro babilônico, reconstruído o templo, mas que vivia um tempo de desânimos espiritual. E o povo vivia também um tempo de negligência no culto e a infidelidade em seus relacionamentos. O povo, nesse período, duvidava, na prática, do amor de Deus. Se nós lermos Malaquias, capítulo 1, e o versículo 2, você vai conseguir observar isso. E se cansava de servir ao Senhor. É o que nós podemos ver em Malaquias 3 e o versículo 14. É precisamente nesse cenário de desgaste espiritual que Deus declara, através do profeta, ei, vocês podem até mudar, vocês podem até se cansar, vocês podem desistir, mas eu, o Senhor, não mudo. Nós podemos fazer uma análise acerca desse texto, e o verbo hebraico por trás dessa afirmação é caná, que significa mudar, alterar, tornar-se diferente. Deus está dizendo literalmente para aquele povo, eu não me torno outro. E o argumento é notável. A razão pela qual os filhos de Jacó não foram consumidos, apesar de sua infidelidade reiterada ao longo da história, é justamente a imutabilidade de Deus. Se Deus fosse como os homens, mutáveis em seu afeto, em sua aliança, o povo já teria sido destruído há muito tempo. Há muito tempo o povo já teria sido destruído da face da terra. Dada a infidelidade desse povo, mas Deus permanece fiel ao seu pacto, porque ele mesmo permanece o mesmo. Então, repara, Deus está dizendo, eu não sou como vocês, que viram as costas, que muda. Não, eu sou fiel. O que eu falei, eu continuo mantendo a minha palavra. Então, nota-se, portanto, que a imutabilidade divina em Malaquias não é apresentada como uma especulação filosófica abstrata sobre a metafísica, de forma alguma, mas como um fundamento prático e existencial da preservação do povo de Deus. É a doutrina pastoral em sua origem bíblica. Antes de ser uma doutrina sistemática, como foi formulada posteriormente. Então, antes de ser apenas ou uma doutrina sistemática, é uma doutrina pastoral, é do cuidado de Deus. Por isso, eu já reitero a importância de se conhecer as doutrinas de Deus, sobre os atributos de Deus, principalmente sobre esses atributos que são incomunicáveis, que pertencem ao ser de Deus. Por quê? Porque isso nos traz esperança, isso nos traz conforto, isso nos traz consolo para a nossa alma. Quando nós olhamos para um contexto mais amplo da revelação bíblica, nós percebemos que essa mesma verdade, que Deus não muda, permeia toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Já em Êxodo, por exemplo, se você analisar o capítulo 3 e o versículo 14, inclusive, esse é um dos textos
que nós temos trabalhado aqui nas nossas aulas, né? Quando Moisés pergunta o nome de Deus, a resposta divina é fenomenal. Eu sou o que sou. Errier, Asher, Errier. Ou seja, isso aqui revela um Deus cujo ser não depende de nada externo, que não veio a ser, que simplesmente é. Deus não mudou, não depende de nada, ele simplesmente é. E em plenitude absoluta e intransitiva. Isso é importante. Essa autoexistência que os teólogos chamam de aceidade está intimamente ligada à imutabilidade, como nós veremos ao longo da nossa aula. Agora, se você parar para dar uma analisada comigo no Novo Testamento, a carta dos Hebreus, o escritor dos Hebreus, ele retoma o Salmo 102 para aplicar diretamente ao nosso Senhor, Jesus Cristo, afirmando que o Filho é o mesmo e os seus anos não terão fim. Basta você fazer uma análise de Hebreus 1, versículo 10 ao versículo 12. O que acaba por culminar na afirmação célebre: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como registrado em Hebreus 13 e o versículo 8. A imutabilidade, portanto, é um atributo que é compartilhado, não é algo exclusivo do Pai, mas de toda a Trindade, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito, que acabam por compartilhar a mesma essência imutável. Isso é maravilhoso, não é, meus irmãos? Como é bom nós vermos essa imutabilidade presente. Bom, aí nós podemos pensar, então, antes de desenvolvermos aqui de uma forma mais exegética, pensarmos como podemos definir a imutabilidade. Como que nós conseguiríamos definir essa questão da imutabilidade de Deus? Aqui dentro do nosso slide, nós podemos ver algumas definições. E nós precisamos dessa definição porque é um dos atributos mais mal compreendidos e mais destacados da teologia contemporânea. Então, nós precisamos definir. Uma definição clássica, reformada, por exemplo, é o que o teólogo Louis Bencorf define acerca da imutabilidade de Deus. E ele diz que a imutabilidade de Deus é como aquela perfeição de Deus pela qual ele é destituído de toda mudança. Não apenas em seu ser, mas também em suas perfeições, propósito e promessas. Ele diz da seguinte maneira, e ele diz assim, eu vou destacar uma frase de Louis Bencorf. Ele diz assim, Deus é imutável em contraste com tudo o que é criado. Todas as criaturas estão sujeitas a mudanças, mas com relação a Deus, não há sombra de variação, como diz Tiago, capítulo 1 e o versículo 17. Seu conhecimento e propósito, sua vontade moral e sua promessa são todos imutáveis. Semelhantemente, nós vamos citar Hermann Bavinck, que é um dos maiores dogmáticos reformados da era moderna, que situa a imutabilidade no coração da própria confissão da fé cristã. Para Bavinck, você negar a imutabilidade de Deus equivale a despojá-lo de sua natureza divina, retirando da sua religião o seu fundamento seguro e o seu consolo garantido. Então, se Deus ele for mutável, nós não temos como nos consolar, porque a qualquer hora ele poderia mudar. Mas se nós temos um Deus imutável, então, de fato, nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso. Bavinck diz o seguinte, negar a imutabilidade de Deus
é privá-lo da sua natureza divina e a religião de seu fundamento firme e de seu consolo seguro. Então perceba, Deus é imutável. E isso é maravilhoso. Isso nos traz confiança, tá? Bom, Francis Turrentin, o grande teólogo escolástico reformado de Genebra, lá do século XVII, definiu a imutabilidade como a incapacidade de Deus sofrer qualquer alteração, seja em sua essência, seja em sua vontade, porque ele é um ato puríssimo. E nós vamos falar disso mais para frente. Sem potencialidade não realizada. Ou seja, Deus é completo, é pleno. Deus não pode se tornar mais ou menos do que já é eternamente. Isso aqui é algo muito bom, muito profundo, porque imagina você servir um Deus que é pleno. Ele não precisa melhorar e ele também não piora. Ele é pleno, tá? Mas precisamos fazer uma distinção. O que imutabilidade não significa. É interessante nós falarmos sobre isso. O que a imutabilidade não é. Não é. Aqui no nosso slide, nós podemos dizer do seguinte: imutabilidade. O que não é imutabilidade? Por exemplo, não significa inatividade. Meus irmãos, é fundamental esclarecer desde já que a imutabilidade divina não significa que Deus seja estático, inerte, imóvel, como uma pedra, ou incapaz de agir, sentir ou se relacionar. Não, isso não quer dizer imutabilidade. Essa é uma caricatura da filosofia, muitas vezes herdada de uma leitura descuidada de certas categorias do pensamento grego clássico, que a teologia reformada claramente rejeita explicitamente, tá? Então, acompanhando, nós podemos perceber o seguinte: imutabilidade não significa inatividade. Deus age constantemente na criação e na redenção. A imutabilidade não significa ausência de relacionamento. Deus se relaciona genuinamente com sua criação. Ouve orações, responde, e as Escrituras descrevem suas reações à obediência e à rebeldia. Então, entendamos, Deus, na sua imutabilidade, ele nos ouve, ele nos atende quando oramos, ele reage à obediência e à rebeldia. Então, imutabilidade não significa ausência de relacionamento, tá? Outro ponto, a imutabilidade não elimina a genuidade das emoções divinas. Elas fluem de um caráter fixo. É importante nós entendermos isso aqui, tá? Bom, para falarmos acerca que a imutabilidade não elimina a genuidade das emoções divinas, é o que a teologia chama de antropopatismo, ou seja, quando é aplicado de uma forma analógica, você olha e vê Deus tendo reações semelhantes à do ser humano. Por exemplo, Deus se ira, Deus se compadece, Deus se alegra, mas são essas disposições que fluem de um caráter fixo e não de uma essência em fluxo, ou seja, como se Deus mudasse na sua essência. Então, quando nós falamos imutabilidade, nós não estamos dizendo que Deus não reage, e ele fala isso de uma forma muito clara para nós, e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso logo adiante. O teólogo John Frame, ele propõe uma distinção pedagógica muito útil acerca da imutabilidade de Deus. Bom, a imutabilidade absoluta, que refere-se ao ser, aos decretos, ao caráter moral e às promessas do pacto de Deus.
estes jamais mudam, mas ele também vai falar das relações econômicas de Deus com a criação, a forma como ele interage historicamente conosco, que envolve verdades, interação real, sem que isso implique qualquer mudança em sua essência imutável. Então é muito importante nós deixarmos claro o que não é imutabilidade. Então vamos lá. Imutabilidade não significa inatividade, não significa ausência de relacionamento, não significa que nada muda nas relações, né, históricas de Deus com o tempo. Ou seja, imutabilidade, e aí John Frame ele faz essa distinção sobre a imutabilidade absoluta, que se refere aos decretos eternos, e às relações, né, aos decretos eternos, ao ser de Deus, e aí ele faz uma outra distinção, que é acerca das relações econômicas, ou seja, a interação real de Deus com o ser humano, que não afeta a sua essência. É muito importante nós deixarmos isso bem esclarecido, tá bom? Então, a imutabilidade de Deus não torna o nosso Deus um Deus inerte. Eu acho que até aqui ficou claro, tá bom? Bom, continuando, vamos pensar um pouquinho acerca dos termos, explorar um pouco os termos que nos leva a essa doutrina, né, que fala da imutabilidade de Deus. Bom, as riquezas linguísticas das Escrituras nos ajudam a captar determinadas nuances que as traduções, muitas vezes por si só, não conseguem, às vezes, nos mostrar, nem sempre revela plenamente. Então, por exemplo, quando nós olhamos esse verbo hebraico, shanar, o termo central, como nós já vimos lá em Malaquias, é shaná. Esse verbo que vem de mudar, alterar, tornar-se diferente, é um termo relacionado a uma outra palavra que corresponde a mur. E o que isso quer dizer? Quer dizer trocar, substituir. Aparece muitas vezes em contexto em que uma coisa é trocada por outra. É justamente essa noção de substituição essencial que está ausente em Deus. Ele não muda, ele não se troca, ele não é alterado. Quando nós lemos, por exemplo, em Números 23, 19, o verbo usado para se referir a arrepender-se é naham, que significa mudança de propósito, de sentimento. Bom, a negativa, Deus não é homem para que se arrependa, estabelece um contraste categórico entre a instabilidade volitiva humana e a firmeza do propósito divino. Então perceba que dentro desse contexto que nós estamos falando, Deus não é homem para que se arrependa, ou seja, ele estava dizendo diretamente a Balaque, eu fiz um pacto com Abraão e eu não mudei, e eu não me arrependi. Embora o povo possa mudar, eu não. Eu permaneço o mesmo. Então perceba que essa palavra que nos leva a mudar, alterar, tornar-se diferente, que mostra que Deus não muda o seu propósito. Deus não vai contra a sua palavra. Nós podemos olhar também para Tiago, e eu coloquei aqui do lado, que Tiago, quando ele vai se referir, né, e ele utiliza duas expressões muito preciosas, no grego, uma das expressões é o paralagê, que significa variação, mudança, alteração. Bom, esse termo, que é tomado, emprestado do vocabulário astronômico, usado para descrever as mudanças das posições dos astros, e um outro termo, que é o trops aposquiasmas. Bom, sombra
de mudança ou sombra de variação. Também é uma linguagem que é associada ao movimento das sombras projetadas pelo Sol. Olha só que coisa interessante. Tiago está dizendo, com uma preciosa imagem visual, ele está usando uma linguagem que seja possível que alguém consiga compreender que, ao contrário do Sol, cujas posições, ou a posição no céu, produz sombra variável ao longo do dia, o Pai das luzes, fonte de toda luz, não projeta sombra alguma de mudança, porque nele não há um eclipse, não há uma variação de posições, não há declínio. Então perceba que Tiago está usando uma linguagem para dizer assim, em Deus não há variações. Deus não é como o sol, que embora ilumine, projeta uma variedade de sombras diferentes. Deus, que é o Pai das luzes, não há variação, não há eclipse para mudar aquilo que flui de Deus. Ele permanece o mesmo. Quando nós olhamos para outra expressão aí em Hebreus 13, 8, a expressão sobre Cristo que é utilizada é o verbo eimi, que significa ser, no presente contínuo, associado ao advérbio ectes, ontem, semeron, hoje, e um outro verbo, aionas, para todo século. Então perceba uma coisa, uma fórmula que abrange todo aspecto temporal, passado, presente e futuro. E o futuro eterno, atribuindo a Cristo a mesma imutabilidade do Pai. É interessante que o escritor dos Hebreus trabalhe dessa forma. É muito interessante. Então você percebe que essa expressão eimir, o ser no presente, né, no presente contínuo, que acaba sendo associado, né, ao advérbio ectes semeron, estou aionas, ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus também é imutável. Quando nós observamos outras figuras que foram utilizadas ao longo da história, principalmente dentro da tradição escolástica reformada, os teólogos reformados, principalmente os pós-reforma, como Turrentin, empregavam a expressão imutabilitas Dei. Imutabilitas Dei, dentro de um arcabouço mais amplo, associando a imutabilidade de Deus a simplicitas Deis, ou seja, a simplicidade divina. E ele puxa isso a uma outra posição muito recorrente ali entre aqueles que estudavam acerca dos atributos de Deus, que é o actus puro, ou seja, Deus é o ato puríssimo, conceito que acaba sendo herdado com as devidas correções da tradição patrística e medieval, especialmente de Agostinho, Tomás de Aquino, mas sempre trazendo isso, subordinando as sagradas escrituras. Tá? Então é importante nós entendermos como esses conceitos acerca da imutabilidade de Deus é importante. Vamos fazer agora uma exegese dos textos centrais, para que nós possamos entender de forma melhor, tá? Então, nos debrucemos e andemos sobre cada um desses textos centrais, aplicando os princípios da hermenêutica, tá bom? Bom, é importante uma atenção ao contexto imediato, ao gênero literário e à síntese original, fazendo uma analogia de fé, tá bom? Isso é uma interpretação, entendendo o que cada texto quer dizer e qual é a revelação desse conjunto de textos à luz da revelação bíblica. Como nós trabalhamos lá, Malaquias 3:6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Perceba, gramaticalmente, a oração hebraica coloca, né, o pronome pessoal eu, ou seja, ani,
em posição enfática, seguindo o nome do pacto, que é o nome de Deus, né? Yahvé, nas traduções originais, vai aparecer o tetragrama. E da negativa, Lo Shaná. A estrutura é enfática, porque ela traz eu, o Senhor, não mudei. Perceba uma coisa, o tipo verbal em hebraico comunica uma ação completa, um estado permanente e definido, não uma promessa condicional futura, mas uma declaração de caráter. E isso é essencial, já porque é algo que já expressa que é algo verdadeiro e sempre verdadeiro. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudei. Bom, o contexto imediato, quando você analisa Malaquias 3, você vai perceber que é um contexto judicial. Deus está repreendendo o povo por roubá-lo nos dízimos e nas ofertas, como nós podemos ver em Malaquias 3, 8 ao 10, e ainda assim acaba convidando o povo ao arrependimento, com uma promessa de bênção. Ora, a lógica teológica aqui é notável. É precisamente porque Deus não muda, nem em seu padrão de justiça, nem em sua fidelidade ao pacto abraâmico, que Israel, apesar de merecer juízo pleno, não foi consumido. E que acaba por convidar esse povo ao arrependimento contínuo, genuinamente aberto. Isso não é interessante? Perceba que Deus não mudou. A promessa continua a mesma. Então Deus, em vez de aplicar uma ação severa a esse povo, ele chama esse povo ao arrependimento. Quando nós aplicamos isso a uma analogia de fé, esse texto se conecta diretamente com o pacto que Deus fez com Abraão. Nós podemos observar isso em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. E com a fidelidade pactual de Deus revelada ao longo de toda a história de Israel. E isso é interessante, porque projeta-se adiante na nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, na qual a mesma fidelidade imutável garante a perseverança final dos santos, se você olhar para Romanos 8, 29 ao 30 e Filipenses do 1 ao 6. O Senhor permanece fiel. Nós podemos fazer uma análise de um outro texto bíblico, que é o Salmos 102, verso 25 ao 27. O Criador permanece, ele não muda. Aqui nós podemos analisar o Criador que permanece. Olha só que coisa interessante. Este salmo, atribuído ali a um conflito, acaba contrastando com a fragilidade da vida humana, principalmente se você analisar do verso 1 ao verso 11, nós vamos perceber que ele mostra a fragilidade humana em relação à eternidade e à imutabilidade do Criador. O céu e a terra, obra da mão de Deus, são descritos como algo que perecerá e se desgastará como um vestido. Olha a linguagem que evoca uma deterioração progressiva, o oposto exato do que se afirma sobre Deus. Mas tu é o mesmo. Os teus anos não terão fim. Os teus anos não perecerão. Isso é maravilhoso. Bom, o verbo hebraico traduzido por Esdro mesmo é simplesmente a partícula hu, ou seja, ele, que acaba por empregar Deus de modo absoluto. Tu és ele, ecoando uma autorrevelação de Deus em Isaías 41, verso 4, Isaías 43, verso 10, onde a expressão eu sou, Anhu, constitui uma fórmula de auto-identificação divina absoluta. Bom, a permanência de Deus, portanto, não é relativa. Não, ela é absoluta
e categórica. Deus existe ele existe em um plano ontológico inteiramente distinto da criação, que é, em sua essência, mutável. Então, você percebe que, mesmo o autor dos Salmos, ele diz, olha, o Senhor criou o céu, mas o céu muda. Ele se envelhece como um vestido, mas o Senhor não. O Senhor permanece eterno. Tu és o mesmo. E nós devemos ter isso em nosso coração. O autor de Hebreus, ele cita este salmo, isso é importante frisar, diretamente e aplica à pessoa de Jesus Cristo, dentro do contexto de uma argumentação sobre a superioridade do Filho em relação aos anjos. Isso é teologicamente monumental. O autor inspirado atribui a Cristo a mesmíssima e robusta da imutabilidade de Deus ao Filho. Ou seja, ele atribui a imutabilidade que o autor dos Salmos está atribuindo a Yahvé, a pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma prova exegética, né? E robusta da plena divindade do Filho e de sua participação consubstancial na mesma essência imutável do Pai. Bom, indo para Tiago, vamos falar de Tiago agora, capítulo 1, versículo 17, dando sequência, nós podemos observar que Tiago ele usa o termo para falar de Deus, se referir a Deus como o Pai das luzes, sem sombra de variação. O contexto imediato de Tiago trata acerca da origem das tentações. Tiago nega que Deus tente alguém para o mal. É só você analisar o versículo 13. E afirma, em contraste, que tudo que vem de Deus é bom e perfeito. Você pode analisar isso no versículo 17. A imutabilidade divina aqui, ela tem uma função apologética direta. Precisamente porque Deus não muda. Ele não pode ser o autor do mal e nem a fonte inconsistente de dádivas. Sua bondade para com seu povo é tão estável quanto o seu próprio ser. Ele permanece o mesmo. Como nós já observamos, Tiago usa uma metáfora astronômica de sombra de variações. Comunica isso de modo bem vívido àqueles primeiros leitores. Imagina, talvez eu e você lendo hoje sobre o que é sombra de variação. O que seria ele falar essas mudanças? Mas para quem está lendo ali Tiago, próximo a ele, está bem familiarizado com os termos, porque era muito normal as pessoas observarem os movimentos do sol, da estrela. Bom, e ele está dizendo que Deus, ao contrário dos corpos celestes, não sofre um eclipse, não tem fase escura, não projeta sombras inconsistentes. Ele está dizendo, em Deus não há variação. Vocês podem olhar para os astros, o eclipse, ele pode formar ali e cobrir a luz do sol. Os astros podem mudar, mas Deus não. Deus permanece o mesmo. Deus permanece imutável. Que maravilha, hein? Saber que Deus não é como as coisas criadas. As coisas criadas mudam. Deus não muda. Deus permanece o mesmo. Nós podemos fazer também uma leitura acerca de Números 23, 19, que é acerca do oráculo de Balaão, proferido, né? E apesar da intenção de Balaque, que gostaria que Israel fosse amaldiçoado, aqui mostra uma das afirmações mais claras da imutabilidade do propósito e da palavra de Deus em todo o Pentateuco. É importante nós olharmos que o paralelismo hebraico contrasta implicitamente Deus, El, com o homem, Ish,
ou seja, o filho do homem, o Ben Adão. Bom, isso aqui estabelece uma distinção categórica. Por exemplo, a mentira e o arrependimento. A mudança de intenção, que é característica do ser humano, principalmente ser humano caído, mas absolutamente estranhos ao ser de Deus. Deus não muda como homem. Se você não faz o que alguém quer, essa pessoa muda. Agora, preste bem atenção. Deus, muitas vezes, em relação a nós, mesmo nós pecamos, mesmo nós errando, Deus permanece fiel àquilo que ele prometeu. Porque Deus, ele é fiel a si mesmo. Ele permanece fiel a si. Bom, o argumento lógico do texto é irrefutável. Por quê? Se Deus disse que abençoaria Israel, essa palavra será cumprida. Porque a fidelidade da palavra de Deus decorre diretamente da sua imutabilidade e do seu caráter. Isaías, por exemplo, 55:11, desenvolve a mesma verdade. A palavra de Deus não tornará vazia, mas fará aquilo que foi designada, aquilo para qual ela foi designada. Ou seja, Deus não vai mudar em sua palavra. Ele permanece o mesmo. Então é importante nós observarmos esse texto e ver como Deus e como as Escrituras revelam o nosso Deus como um ser imutável. Agora, é importante entendermos também que essa imutabilidade de Deus, ela acaba por dialogar com todos os demais atributos. Então, a imutabilidade de Deus, ela dialoga com os outros atributos de Deus. A teologia própria, que a teologia reformada sempre vem trabalhando, né? Sempre tratou de forma muito reverente, ela sempre entende os atributos de Deus não como peças isoladas, mas com uma perspectiva que faz parte todos esses atributos da essência do ser de Deus. É indivisível. A imutabilidade não é um atributo à parte. Não, ele está intimamente entrelaçado com pelo menos, e nós vamos destacar aqui, 3 atributos, mas acreditando que está entrelaçado aos atributos de Deus. Bom, quando nós falamos aqui, e eu destaquei aqui no nosso slide, a simplicidade divina. Deus não é composto por partes. Seus atributos são parte da sua própria essência. Então, a doutrina da simplicidade divina, ela afirma que Deus não é composto de partes, ou de modo que os seus atributos são... ela vai contra a ideia de que os atributos de Deus são como peças adicionadas à essência de Deus. Então, os atributos de Deus não são como as peças, mas são parte do próprio ser de Deus. São parte do ser de Deus. Bom, e nós podemos ver isso de uma forma muito clara. Porque pense comigo, se Deus fosse composto, feito de partes que pudessem ali se reorganizar, se somar ou se subtrair, ele seria, em princípio, sujeito a mudanças. Nós temos um teólogo que trabalha essa questão, chamado James Dolezal, e em seu importante estudo sobre esse tema, ele argumenta que abandonar a simplicidade divina, ou seja, dizer que Deus ele não é completo, mas é que ele é formado por partes, né? Inclusive, nós temos isso sendo dito hoje dentro da teologia evangélica recente. Isso tem sido uma ideia muito divulgada sobre a influência de uma outra área chamada teísmo aberto, que acaba tentando trazer que Deus ele tem que se adaptar à realidade humana para poder se relacionar conosco. Bom, isso acaba por comprometer, inevitavelmente, toda essa doutrina da imutabilidade. Porque um Deus composto é, por definição, um Deus com potencial de reorganização interna. Eu vou destacar
vou destacar uma frase do seu trabalho que diz assim: um Deus composto é um Deus que pode, em princípio, ser decomposto ou recomposto de outra maneira, o que é absolutamente incompatível com a simplicidade e a imutabilidade que a tradição cristã clássica sempre viu dentro das escrituras sagradas acerca de Deus. Então, pessoas que defendem que Deus ele é composto e que Deus ele precisa mexer nos seus atributos para poder lidar com a realidade humana, acaba se distanciando daquilo que as escrituras ensinam acerca do ser de Deus. Um outro atributo atrelado à imutabilidade de Deus é a aceidade divina. O que é a aceidade divina? A aceidade divina, essa palavra ela deriva do latim, que vem de acer, ou seja, de si mesmo, afirma que Deus não depende de nada fora de si mesmo para existir, sustentar-se ou operar. Ou seja, o Deus, aliás, é um ser autoexistente e não pode, por definição, receber influência casual externa que seja capaz de alterá-lo, porque isso implicaria independência. Então, quando nós falamos de imutabilidade, nós estamos dizendo, portanto, que é algo que é necessário, é calórico a aceidade de Deus. Um Deus verdadeiramente autoexistente é também necessariamente um Deus imutável em seu ser. Então perceba que a aceidade está entrelaçada à imutabilidade divina. Deus ele é autoexistente, ele não depende de nada fora de si mesmo. Logo, não dependendo, logo não há alteração. Ele é o que é. Então a imutabilidade está ligada diretamente à aceidade divina. Um outro atributo que nós podemos destacar é a eternidade divina. Stephen Chernock, que nós trabalhamos muito na aula passada, que foi um grande teólogo puritano, dedicou um discurso extenso acerca da imutabilidade de Deus, e dentro da sua obra clássica sobre os atributos divinos, ele veio distinguindo com muita precisão a eternidade da imutabilidade. Então, ele pensa o seguinte: a eternidade diz a respeito à duração do ser de Deus, ao passo que a imutabilidade diz a respeito ao próprio estado desse ser. Então, Chernock, ele ilustra a imutabilidade como a figura de um cubo perfeito. De qualquer lado que se olhe, o cubo apresenta sempre a mesma medida. Assim, Deus é absolutamente uniforme em todos os seus atributos e em todo tempo, sobre todas perspectivas. Chernock diz essa seguinte parafrase. E é a propriedade essencial de Deus não sofrer nenhum acréscimo ou diminuição em sua essência, em seus atributos, mas permanecer inteiramente o mesmo. Ele nada necessita, nada perde, mas existe uniformemente por si mesmo, sem nenhuma natureza nova, nenhum novo pensamento e nenhuma nova vontade. Isso é maravilhoso, porque expressa um Deus grandíssimo que é. Ele é, né? Isso é muito bom quando nós olhamos para esse ser de Deus, né? Como Deus é bom, meus irmãos. E é isso que nos garante, nos traz confiança. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, a importância de se conhecer as questões dos atributos de Deus, nós ficaríamos maravilhados. A igreja teria mais confiança, porque ela entende que ela não está servindo um ser mutável. Um grande problema nos dias atuais é nós entendermos que Deus é humano.
estão humanizando Deus. Estão tratando Deus como se ele fosse um homem. Isso acaba, muitas vezes, por atrapalhar a confiança da igreja. Bom, vamos entender que essa não é uma doutrina nova, tá? Quando nós falamos acerca da imutabilidade de Deus, não é uma doutrina nova. Essa doutrina, ela atravessa toda a história da igreja, e isso é importante para que nós possamos perceber que ela não é uma doutrina inventada pela escolástica reformada do século XVII, ela atravessa toda a história da teologia cristã, sempre em uma fidelidade ao testemunho bíblico, ainda que com diferentes ênfases, né, nos seus vocabulários, que cada época acaba usando. Mas vamos lá. Essa não é aí uma doutrina inventada pelos reformados, ou apenas sistematizadas pelos reformados. É uma doutrina que faz parte da história da igreja. Os pais da igreja, por exemplo, já nos primeiros séculos, teólogos como Irineu de Lyon, Atanásio de Alexandria, defenderam a imutabilidade divina contra algumas heresias gnósticas, outras heresias arianas, que de forma distinta comprometiam a instabilidade do ser divino. Agostinho de Hipona, no livro 7, em suas confissões, narram sua própria peregrinação intelectual até compreender que Deus não é um ser corpóreo, imutável, como ele imaginava quando ainda era maniqueísta, mas um espírito imutável, fonte de todo o ser, né? Você pensa que coisa interessante, como os pais da igreja já defendiam essa questão. Nós percebemos que isso na Idade Média, como está aí no nosso slide, nós temos Tomás de Aquino, que sistematizou filosoficamente a doutrina, associando a noção de Deus como um ato puro, o que é chamado de actus puro, sem potencialidade, não atualizado. Embora os reformados tenham corrigido e purificado aí diversos aspectos dessa síntese escolástica medieval, especialmente no que se refere à autoridade final das escrituras, tá? Sobre a razão filosófica, ou seja, tudo precisa passar pelas escrituras e ter base escriturística. Eles mantiveram substancialmente a doutrina da imutabilidade por reconhecer seu firme fundamento bíblico. Nós, saindo da Idade Média, podemos analisar acerca da Reforma Protestante, tá? Chegando à Reforma Protestante, nós podemos observar que João Calvino, em sua obra, uma obra-prima muito citada, que é a Instituta da Religião Cristã, trata da imutabilidade dentro de sua exposição sobre o conhecimento de Deus, insistindo que o antropomorfismo bíblico, né, que são aquelas passagens que descrevem Deus se arrependendo ou mudando de parecer, como Gênesis 6, que inclusive nós vamos destacar um pouquinho mais à frente, deve ser compreendida como uma acomodação divina à nossa capacidade limitada de entendimento, e não como negação literal da imutabilidade. Então, passagens como Gênesis 6, que usa esse antropomorfismo, né, empregam Deus tendo essa sentimentalidade, como se fosse humano, arrependendo-se. Mas, na verdade, isso é para que nós possamos entender, compreender, porque a nossa mentalidade, a nossa cognitividade, ela é limitada. Então, João Calvino destaca da seguinte maneira: Deus, para se acomodar à nossa fraqueza, frequentemente descreve a si mesmo por meio de formas humanas. Então, perceba, isso é para que nós tenhamos uma forma de compreensão. Ou seja, Deus, um ser transcendente, precisou se acomodar à nossa percepção, porque se nós não entenderíamos, nós não iríamos conseguir perceber. Então, Deus se acomoda à nossa fraqueza humana, no sentido de que nós possamos compreender, né? Isso não quer dizer que ele mesmo seja sujeito às emoções humanas, mas porque assim melhor se adapta
ao nosso entendimento. Então, João Calvino ele destaca que Deus precisa se acomodar no sentido de, olha, eu vou usar essa palavra para eles entenderem o que eles estão falando. Para eles entenderem o que eu estou falando, aliás. Para eles compreender o que eu estou falando. Senão, eles não vão compreender. Um outro ponto também que nós podemos falar é acerca da ortodoxia reformada. Bom, Francis Turretin, em suas Institutas de Teologia Helenética, dedica uma sessão extensa acerca da defesa da filosofia. Calma aí, deixa eu lembrar. Ele dedica uma sessão inteira acerca da defesa filosófica e exegética da imutabilidade divina contra os desvios socianos de sua época, que, ao negarem a presciência divina absoluta, melhor falando, comprometiam também a imutabilidade dos decretos de Deus. John Owen, que também foi um pastor puritano, um grande teólogo, né, junto com Stephen Chernow, aliás, como nós vimos anteriormente, foram essenciais para defender e trazer também de forma pastoral e a reflexão devocional sobre esse atributo, sempre com rigor doutrinário, muito, muito interessante para a vida cristã e de forma aplicável, tá bom? Bom, falando agora da era moderna, e dessa era moderna e contemporânea, nós temos alguns teólogos que trabalharam também de forma clara a ideia da imutabilidade de Deus. Nós temos Charlie Rodger, que em sua teologia sistemática, e Herman Bavinck também, né, que trabalhou a sua dogmática, né, muito interessante, a dogmática reformada, que acaba dialogando criticamente com o idealismo eligiano e outras correntes filosóficas que propunham um Deus que, em processo ou em desenvolvimento histórico, tinha alteração. Nós temos Warfield, um teólogo de Princeton, que defendeu com vigor a imutabilidade dos decretos divinos contra o arminianismo e o pelagianismo teológico de seu tempo. Então, já em nossos dias, nós podemos também perceber alguns teólogos, eu acho que eu não coloquei aqui, mas que também defenderam a imutabilidade de Deus, e um deles foram o R.C. Sproul, foi Parker, Fromm, C. Clark Ferguson, James Tolleson, e que tem reafirmado essa doutrina clássica diante dos desafios contemporâneos, especialmente diante do chamado teísmo aberto, que ainda hoje tem crescido bastante. Esse movimento teológico, né, que acaba crescendo a partir da década de 80 e 90, que acaba propondo que Deus muda genuinamente em resposta às decisões livres das suas criaturas, inclusive em seu próprio conhecimento futuro. A teologia reformada rejeita essa proposta, porque acaba considerando incompatível com o testemunho claro das Escrituras de que Deus é imutável. Bom, meus irmãos, eu vou encerrar essa primeira aula por aqui. Aliás, é a quarta aula, mas eu vou encerrar essa primeira parte por aqui e nós vamos retornar com a segunda parte da nossa aula. Na segunda parte da aula, nós iremos trabalhar respondendo aí as questões das objeções, que é muito comum acerca da imutabilidade de Deus, e eu espero que essa aula tenha contribuído de alguma forma para o seu conhecimento, tá bom? Contribuído de alguma forma para que você possa crescer na graça do Senhor. Nós voltaremos, então, com a segunda aula, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe.